falei que tinha pego 3. É a questão 120. A questão 120, ela diz o seguinte, diz que é uma questão de físico-química, né? Trata de conceitos de física, de química, e também até de biologia, porque fala de clorofila. Clorofila é o pigmento verde das células vegetais, né? E diz o seguinte, diz que no outono, as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons de amarelo, castanho, laranja e vermelho. A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila. Nas plantas de folhas caducas, a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos, como o caroteno, de coloração amarelo alaranjado, e a antocianina, de tons avermelhados, passem a dominar a tonalidade das folhas. A coloração observada se dá em função da interação desses pigmentos com a radiação solar. Então, vou destacar aqui o pigmento, né, caroteno, tá? Continuando a ler o texto, conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões do azul, vou mudar a cor aqui do pincel, do azul e do vermelho. Assim, a luz refletida pelas folhas tem falta destes dois tons e as vemos na cor verde. Clorofila é verde. Já as antocianinas absorvem a luz desde o azul até o verde. Nesse caso, a luz refletida pelas folhas que contêm antocianinas aparece conforme as cores complementares, ou seja, do vermelho alaranjado, né? Aí a gente tem aqui um espectro de absorção para a clorofila e para a antocianina, tá? Mas o que diz esse espectro de absorção? Isso aqui é um espectro de absorção na região do visível. Normalmente a gente faz o espectro de absorção para a região do ultravioleta e do visível, tá? Aqui é um espectro de ultravioleta visível. E o que a gente tem? A gente tem no eixo X, perdão, no eixo Y, a absorção, a gente chama o conceito mais usado na física e na química é a absorbância. No eixo Y daqui, absorbância versus comprimento de onda, que é o comprimento das ondas eletromagnéticas, tá? Aí essa linha preta aqui é a linha da absorbância da clorofila, e essa linha mais clara é a linha de absorbância da tocianina. Importante a gente rever aqui também sobre o espectro eletromagnético, né? O que seria, como é, né? Como está distribuído o espectro. Normalmente eu apresento isso no conteúdo do primeiro ano, mas é bom sempre a gente estar revendo, né? Imagino que na física também é apresentado esse espectro, em algum conteúdo da física, né? Então, o que a gente tem no espectro? O espectro eletromagnético é isso daqui, ó. A gente tem algumas regiões que são classificadas de acordo com o comprimento de onda, com o comprimento da onda eletromagnética. Ah, professor, mas o que é o comprimento de onda? Bem, o comprimento de onda, gente, é como se fosse o comprimento de uma onda mesmo, tá? Ou seja, quando eu falo aqui de comprimento de onda, eu estou falando na distância entre a crista de uma onda e a crista da onda seguinte, né? Ou da depressão, isso aqui é o comprimento de onda, né? Que a gente chama de lambda. Ou da depressão de uma onda para a depressão da onda seguinte.
Isso é o comprimento de onda. Beleza? Distância entre a crista, entre duas cristas, né? Na verdade, é uma mesma onda, né? Beleza? Aí, quais são as divisões que existem no espectro? A gente tem que, colocando aqui em metros, né? Que tudo está em metros, de 10 a menos 14 até 10 a menos 12 metros, a gente tem a faixa dos raios gama, que são ondas bem curtas, né? De comprimento bem curto. Observe que as ondas elas vão ficando de comprimento mais curto aqui, né? Desse lado aqui, ó, para esse. Tá claro isso, né, gente? Essa é a ordem de diminuição do comprimento de onda, tá? Então, as ondas de comprimento mais curto são os raios gama. É a faixa de 10 a menos 14 a 10 a menos 12 metros. Entre 10 a menos 12 metros e 10 a menos 8, a gente tem os raios X, que são radiações eletromagnéticas de ondas um pouco maiores, né, que os raios gama. Entre 10 a menos 8 e 10 a menos 8, aqui vai ser mais ou menos o que... aqui já vai estar em nanômetro aqui embaixo, né? Entre 10 a menos 8 e 10 a menos 4, né, a gente tem a radiação ultravioleta, o visível e o infravermelho. Acima de 10 a menos 4 até 1 metro, a gente tem as micro-ondas, e acima de 1 metro, a gente tem até 10 a 6 metros, né? Ou seja, até 1 milhão de metros, a gente tem as ondas de rádio, que são ondas de comprimento maiores. É importante entender também que quanto maiores forem os comprimentos de ondas dessas radiações, menos energéticas elas são. Então, observe que essa aqui é a ordem de comprimento, né? Essa é a ordem crescente de comprimento. Perdão, decrescente de comprimento, né? E a ordem decrescente de comprimento é a ordem crescente de energia, tá? Ou seja, a energia dessas radiações, elas aumentam aqui dessa extremidade, imagino que vai ser aqui o que é de vocês, direita mesmo, né? Da direita para a esquerda. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência e maior também a energia, tá? Mas vamos ao que interessa no problema, que é a região do visível. A região do visível compreende a região entre aproximadamente 350 nanômetros e 700 quase 800 nanômetros, tá? 750, 780 varia de acordo com a literatura, mas já próximo de 800 nanômetros, beleza? Então, essa é a região do visível. E o que é essa região do visível? A região do visível tem a ver com as cores que a gente vê os objetos, tá? Ou seja, um material que não absorve nem reflete radiação eletromagnética na região do visível não tem cor. É o que nós chamamos de incolor. Por exemplo, a água. A água ela é incolor, né, porque ela não absorve radiação na região do visível. Ela vai absorver radiação já na região do infravermelho. Né? Então, radiação infravermelha não tem cor. Tá? Não está na faixa do que a gente vê. Eu acho que parece que as cobras elas conseguem ver na região do infravermelho, né? A gente não. A gente só vê nessa região aqui, tá? Entre aproximadamente 350 a 780 nanômetros por aí. Beleza? Aí, até pouco depois, até
os 480, né, por aqui, mais ou menos por aqui, a gente tem a tonalidade violeta, essa pequena faixa aqui, entre os 480, né, até próximo de 500 aqui, a gente tem a faixa do azul, depois a faixa do verde, a faixa do amarelo, laranja e o vermelho. Ou seja, vai de violeta, né, ao vermelho. Então, vamos voltar aqui ao gráfico. Observando o gráfico aqui, gente, o que significa esses picos aqui? Significa a região onde o material absorve radiação, tá? Verifica o seguinte, que a clorofila, ela absorve aqui bem entre o 400 e o 500, né? Que já é dado aqui, ó, que a clorofila absorve entre a clorofila absorve nas regiões do azul, tá? Azul vai ser aqui, e do vermelho, que vai ser aqui. Se ela absorve azul e absorve o vermelho, então a cor refletida vai ser a cor verde. E qual a cor que a gente vê de um material? A cor que a gente vê do objeto é a cor que ela reflete, tá? Então, nesse caso, a clorofila ela absorve nas regiões do azul e do vermelho e reflete a região do verde. Por isso que ela é verde. A antocianina ela absorve na região do azul até o verde. Essa região aqui, ó. Pega do azul aqui até o verde. Podemos observar até isso no espectro, né? Aqui, ó. Azul, aqui, azul até o verde, né? Perceba que bate certinho lá com o espectro eletromagnético. Então, se ela absorve somente no azul e no verde, ela reflete o violeta e o vermelho, tá? E é por isso que ela tem cor vermelho alaranjado, né? A mistura das cores que ela reflete, tá? Tá ficando claro, pessoal? Sim. Beleza. Então, importante, né, o que tem que ficar bem claro aqui. Um objeto, ele vai ter a cor das tonalidades que ele reflete, tá? Se ele não absorve nem reflete nada, é incolor. Por exemplo, a água é incolor. Como é que a gente pode procurar aqui um exemplo de um espectro da água? Procurar uma imagem, né, para ficar mais. Aqui, ó. Olha só. Aqui tem o espectro de absorção no UV visível da água, tá? Olha só. Observe que essa linha azul aqui é a curva de absorção dela, tá? Aqui a gente tem absorbância versus comprimento de onda. Observe o seguinte, que até 900, a água não absorve nada, né? Somente depois de 900 é que ele absorve. Só que 900 já está fora do visível, né? No infravermelho. Esse R aqui significa infrared, né? Infravermelho, tá? Então, é por isso que a água não tem cor, por isso que ela é incolor, porque ela não absorve radiação, ela é transparente à radiação visível. E todos os objetos que são transparentes à radiação na região do visível, aqui, ó, essa região aqui, são transparentes. Quando é que um objeto vai ser branco? Quando ele refletir todos os comprimentos de onda, ou seja, quando ele reflete todas essas cores aqui, todas essas frequências de radiação de comprimento de onda entre aqui 380, né, por aqui, 350,
até 800, quando ele reflete todos esses comprimentos de onda, quando não absorve nenhum e reflete todos, significa dizer, aliás, ele vai ser branco, né? Reflete todos os comprimentos de onda e a soma de todas essas cores aqui, de todas essas tonalidades, dá o branco, né? O branco é a soma de todas as tonalidades. Por outro lado, quando um objeto ele absorve todas as cores, ele é preto. Tá? Quando ele absorve todas as cores, quer dizer que ele não reflete nada. Se não reflete nada, é preto. Já verificaram que as pessoas costumam dizer que paredes pretas esquentam mais e brancas são mais frias? Já devem, né? É comum também se dizer que carros pretos esquentam mais do que carros brancos. Exatamente por isso, porque o branco reflete todas as cores. Então, a radiação que se encontra nessa faixa aqui, na faixa do visível, não é absorvida e, portanto, não contribui no aquecimento da parede ou do carro. Quando, no caso do preto, né, ele absorve, o preto ocorre, a gente vê um objeto preto quando ele absorve todos os comprimentos de onda. Então, um objeto preto, de cor preto, está absorvendo todos esses comprimentos de onda aqui, ou seja, está absorvendo a radiação nessa faixa do espectro, e isso contribui para o maior aquecimento. De fato, eu já tive carro preto e observei que é bem mais quente do que seria de outras cores, tá? Esquenta mais. Absorve mais radiação, né? E com isso esquenta mais. Absorve mais luz branca. Voltando até aqui, já estamos no... Então, dando continuidade, agora a gente, depois dessa revisão, vamos ver qual a opção correta, né? E o que a questão quer. A questão pergunta o seguinte: em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente? Aí eu já destaquei aqui onde tem os carotenos, né? Onde fala dos carotenos. Ele diz o seguinte, que o caroteno tem coloração amarelo alaranjado, né? Para ser amarelo alaranjado, significa dizer que o caroteno, ele não deve... Aí pergunta, né? Qual a radiação visível que o caroteno absorve? Então, a gente quer saber o que ele absorve, porque a cor que ele tem a cor, é o comprimento de onda que ele reflete. Então, a gente já sabe que ele reflete o amarelo e o vermelho, não é isso? Se a cor dele é amarelo alaranjado, significa dizer que ele reflete do amarelo ao vermelho. Logo, ele deve absorver entre o violeta e o azul. Ah, mas não poderia ser outra opção? Vamos avaliar. A opção correta é a letra A, tá? Entre o violeta e o azul. Poderia ser outra opção? Não, porque aqui diz que, na letra B, diz que ele absorve entre o azul e o verde. Se ele absorvesse entre o azul e o verde, o violeta seria refletido e contribuiria na coloração emitida por ele. Ou seja, ele deveria ser um pouco de vermelho alaranjado e não amarelado, tá? Não apareceria muito do amarelo. A C diz que entre o verde e o amarelo, se ele absorvesse o amarelo, ele não teria cor amarela, né? Se ele absorvesse o comprimento de onda relativo ao amarelo, a cor dele não seria amarela, tá? D diz que entre o amarelo e o laranja, a cor que ele tem é justamente amarelo alaranjado. Se ele absorve na região do laranja, não emitiria essa cor laranja, tá? E a E diz que entre o laranja e o vermelho. Também não faz sentido, né? Já que ele é amarelo alaranjado, né?